Queridos e amados, que dia festivo para nós, dia de nos encontrarmos enquanto igreja, esta igreja que o foco dela não é a tenda, o foco dela não é o templo, o foco dela é a casa, porque nós acreditamos que todos nós somos sal e luz desta terra, todos nós somos ministros do Senhor e que a nossa casa é uma extensão da igreja. Mas eu quero pensar com vocês sobre um texto que está em Provérbios 22, versículo 6, uma reflexão muito rápida, porque hoje é dia do trilhar, e eu quero que o trilhar me ouça falar para os pais, sobre um caminho seguro para os nossos filhos. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos memorizar esse texto, Provérbios 22, 6, vamos ver juntos? Ensina. Só as mães, vamos lá, só as mães, lê para mim, bem audível. Amém, esse é o seu papel, mãe. Só os pais. Esse é o seu papel, pai. Quando nós lemos esse texto deve ser memorizado, deve ser uma filosofia de vida para os nossos filhos. Esse tempo que a gente ficou sem o trilhar, alguns pais entenderam de que não deveriam vir ao culto, de que era um transtorno vir para a igreja sem trabalho para as crianças, e aí eu fiquei perguntando, a Bíblia não diz que é a igreja que deve ensinar, mas se os filhos são herança do Senhor, nós somos chamados para priorizar a educação dos nossos filhos. Crianças, queridos, elas não querem, não precisam ser treinadas. Crianças precisam ser ensinadas, elas precisam ser guiadas. A vida não é só lições intelectuais e informação, ao contrário, é sobre integrar a verdade no tecido das nossas vidas diárias. Há uma frase que a gente fala que é vida na vida, e a gente esquece que o básico do básico precisa ser praticado cotidianamente. E trago a memória, a fim de que a gente não perca o foco quando se trata de ensinar a criança o caminho em que ela deve andar. Por isso, queridos, Deus nos chama a guiar nossos filhos e a priorizar princípios e valores cristãos, colocando-os no topo da lista das prioridades, porque nossos filhos, eles são eternos, seus filhos são eternos, seus filhos possuem a eternidade no seu coração, enquanto a maioria das coisas nas quais nós investimos bastante tempo, elas são esporádicas, elas são temporais. Por isso o conselho de Salomão, para mim, para você como pai, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Não é religião, é relacionamento com Deus. Diga, ensinar a criança não é religião, é relacionamento com Deus. E a melhor e maior educação eterna que se constrói no coração da criança, não é dentro da igreja, é dentro do lar, é dentro de casa. Criar e ensinar uma criança dentro do contexto de Provérbios significa que o ensino para a vida começa na própria Bíblia, uma vez que eu e você somos cristãos confessos. E aí quando a gente lê Paulo escrevendo para o seu discípulo, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Amém? Você entendeu esse texto, querido? Ele está dizendo, a Bíblia ainda é
a ferramenta, o livro principal. Não há pedagogia, não há corrente pedagógica, não há corrente psicológica que esteja acima do livro da lei, do livro da vida, e ele precisa ser conhecido. Não substitua os ensinos das Sagradas Escrituras por qualquer outro veículo de ensinamento, porque elas são temporais. Mas a Bíblia, ela é atemporal. O que significa ensinar a criança no caminho em que deve andar? Perguntem para mim, diga assim, o que significa ensinar a criança no caminho que deve andar? Segura essa pergunta, me pergunte agora só vocês, vamos lá. Não fique tímido para me perguntar. Você tem que me perguntar sério, que eu quero te ensinar a verdade. Pergunta de verdade, com curiosidade. Meu Deus, parece a Babilônia. Não, certo, vamos juntos, vamos lá. Eu vou te ensinar. Significa ensinar as verdades das Escrituras para que elas sejam sábias para a salvação e completamente preparadas para cumprir a sua missão enquanto homem social, enquanto homem espiritual. Cumprir o mandato cultural, mas cumprir também o mandato soteriológico. Pastor, o senhor está no culto de criança, mas a criança aprende quando os pais sabem ensinar. Você quer que seu filho seja médico, seja engenheiro, seja um cientista, seja um biólogo, seja um psicólogo, isso é mandato cultural. E todos nós cumprimos essa missão. Mas existe o mandato soteriológico. E o mandato soteriológico é: você precisa trabalhar para que o seu filho seja um salvo em Cristo Jesus. Se você formar um médico, mas ele ir para o inferno, não adiantou. Se você formar um psicólogo, mas ele é materialista, não funcionou. Você tem que dizer assim: meu filho vai ser um grande jogador de futebol, que ganha mais do que qualquer profissão. Mas ele vai ser um homem de Deus, ela vai ser uma mulher de Deus. É isso que você, pai, você, mãe, precisa priorizar. Por isso Paulo, olha o que é que Paulo dá testemunho de Timóteo. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo o quê? Torná-lo o quê? A galera lá do fundão, torná-lo o quê? Estão atentos. Torná-los sábios. Vamos viver numa época de uma geração fútil, frívola, superficial, levada pela tecnologia, porque nós não paramos para ensiná-las. Paulo diz sobre Timóteo: você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Deixa eu lhe desafiar novamente, solta aí a pergunta. Pergunte-me novamente, todos vocês perguntem. Eu respondo: seja forte. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja forte. Tudo que ele vai dizer é para você. Para mim já deu. Ok? Seja forte, querido. Olha aqui. Significa prepará-las para dar uma resposta a todos que lhe perguntarem o motivo da sua esperança. Nem sempre, pai, olhe para mim. Nem sempre você vai poder proteger seu bebê, sua bebê. Nem sempre você vai estar perto para defendê-los dos ensinamentos e das filosofias humanas e satanistas e malignas. E essas filosofias estão presentes, olha aqui, em todos os lugares, na creche, na escola, na igreja. Nem sempre você vai poder proteger a mente dele, a mente dela. Seu fofinho e a sua fofinha só serão protegidos mediante você prepará-la para que ela tenha uma experiência de fé com Deus. Pedro, ele diz assim, que nós precisamos ser diligentes em nosso tempo doméstico, priorizando o tempo de qualidade na nossa convivência. 1 Pedro 3,15, ele diz: antes santifique Cristo como Senhor
no coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém? Me faça a pergunta novamente. Põe a pergunta aí. Não, pergunte direito, gente. Vamos lá. Dá um smartphone para ela. Não. Baixar todos os joguinhos para ela. Não. Colocá-la na melhor escola de Palmas. Não. Significa que eu e você estamos preparando-as para que elas resistam aos ataques culturais que estão empenhados em doutrinar e aliciar as nossas crianças e os jovens. E é por isso que a Bíblia diz que as crianças, elas são uma dádiva de Deus. Cada filho, querido, é uma recompensa, um presente, mas também é uma missão. O salmista, ele diz, os filhos são herança do Senhor, e há uma recompensa que ele dá. Vamos ver juntos, vamos lá? Os filhos... Fiquem em pé todos os filhos, só os filhos, do trilhário e os que não são do trilhário, que os pais estão aqui. Fiquem em pé todos os filhos. Dá uma pesquisada com o pescoço para ver onde é que está seu pai. Dá uma olhada, onde está sua mãe. Agora aponta assim com o dedo, viu pai? Diz para ele assim, vá assim, com o dedo, vá. Viu pai? Esse sermão é para o senhor. Fala para ele agora, é para o senhor. É para a senhora. Me ensina a Bíblia, me ensina a orar, me ensina a cantar, porque eu sou uma bênção, eu sou uma recompensa que Deus deu para você. Pai, eu te amo, diz. Não, vocês têm que falar alto, meninos. Vamos lá, pai, eu te amo. Diga, mãe, eu te amo. Agora peça para eles ficarem em pé. Diga, fica em pé. Fica em pé, pai e mãe, todos nós. Que Brasil você quer para o seu filho? Olha, já disse isso, mas tem muitos hesitantes aqui. Eu preciso dizer um negócio para você. O tempo que eu e a Lídia passamos em Angola, o Ministério da Cultura tinha proibido as novelas brasileiras de passar no país. Qual a justificativa para as novelas brasileiras não entrarem em Angola? Ela prestava um desserviço à sociedade angolana, corrompendo os bons costumes e os valores familiares. Que Brasil você quer para o seu filho? Um Brasil de ideologia de gênero? Um Brasil onde a criança tem liberdade de escolher o sexo que ela quer ter? Que Brasil que você quer para os seus filhos? Um Brasil em que ela tenha o direito de escolher que quer 2 pais e 2 mães e não um pai e uma mãe? Então você tem que pagar o preço e orar pelo seu filho. Você não pode orar quando a desgraça chegar na sua porta. Você tem que orar antes que ela chegue. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Pais amorosos apresentam um Deus amoroso para os seus filhos. Moisés diz, inculcarás aos teus filhos. E você precisa orar pela nação, mas orar por essas crianças. Porque não é porque elas estão dentro da igreja que elas estão protegidas. A igreja é mais um lugar que ajuda você na sua missão de educar a criança no caminho que ela deve andar, e quando for mais velho não se desviará dele. Olhe para mim, dezenas e centenas de membros desta igreja perderam seus filhos para o mundo e ainda me perguntaram onde é que eles erraram. Errou em achar que educar a criança é só trazer para a igreja. Ensinar a criança é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo em casa, no seu culto devocional,
na sua oração, nos valores, em aprender a dar um não para ela. Olha aqui, fui visitar um casal essa semana, eu e Lídia. O pai deixou a menina ir para o playground brincar com outras crianças. O pai sempre disse para ela: quando você terminar de brincar na brinquedoteca, você tem que arrumar tudo. Ela brincou com as coleguinhas, e depois que ela brincou com as coleguinhas no meio da brincadeira disse assim: nós não queremos brincar mais, e saíram. E ela disse: não, tem que arrumar isso aqui. As duas menininhas disseram assim: eu não sou empregada para arrumar. E a menina disse: mas a gente tem que arrumar. Vai ficar aí sua empregadinha para arrumar? E a menina não foi brincar, ligou para o pai chorando. O pai desceu e ela estava arrumando a brincadeira. E o pai sentou para ela e disse: meu filho, não tem problema nenhum você ser empregadinho, desde que você aprenda a respeitar, você aprenda a conviver sem menosprezar quem quer que seja. Uma oportunidade de ensinar a criança o caminho que deve andar. Às vezes eu tenho dinheiro para dar o que a Daça quer, mas eu não dou, porque não é tudo que ela quer que ela vai ter. Você precisa dizer não.